Eu sou o José Sérgio Leite Lopes, antropólogo, mas também meus estudos, né, etnográficos, né, antropológicos tiveram a ver muito com a história, né, a história dos mundos do trabalho. Vou falar aqui para essa série, né, de livros de classe sobre livros recentemente editados da Maria Célia Paoli. Então, são textos a posteriori. Essa edição é póstuma, né? Ela faleceu há cerca de 2 anos e o ano passado esses livros foram editados pela editora da UFSCar, né, Federal de São Carlos, onde tem uma coleção Em Busca da Política, obras reunidas de Maria Célia Paoli. Sujeitos políticos na formação social brasileira, que é uma primeira coletânea, e uma segunda coletânea, Movimentos Sociais e Direitos, das invenções democráticas à indistinção. Então, esses são os livros, né, aqui da editora e da UFSCar, são 2 volumes, e eles publicaram também a tese dela, que foi a tese dela em inglês, né? Labor, Law and the State in Brazil, que foi defendida em 1987 sob a orientação do Eric Hobsbawm, né? Essa tese ficou inédita, assim, não foi publicada, né? Nem em inglês, nem em português, não foi traduzida, e é uma coisa a ser feita, né? Então, se fosse o grande livro de classe seria esse, né? Esse da tese dela. Enfim, a Maria Célia acabou se distinguindo, né, com essa questão, uma questão de eu vou centrar essa fala aqui na parte de direitos dos trabalhadores, trabalhadores e seus direitos, né, os trabalhadores e a crença nos direitos, né, que os trabalhadores têm, que uma grande parte da obra dela e é principalmente a tese, né, é o assunto da tese dela e de vários artigos na segunda parte desse primeiro volume aqui, Movimentos, Sujeitos Políticos na Formação Social Brasileira, tem uma segunda parte sobre os trabalhadores. Eu conhecia a Maria Célia em 1980, né, quando estavam iniciando as reuniões da Ampox, né, a Ampox foi criada assim, no final dos anos 70, em 1980 era uma das primeiras reuniões, as primeiras 2 ou 3 reuniões anteriores tinham sido em São Paulo, e essa reunião de 1980 foi em Friburgo, né, aqui no estado do Rio. Eu conheci ela lá. Apesar de a conhecer de nome, ela também já me conhecia, na medida que ela estava, nesse momento, fazendo um trabalho sobre a bibliografia de estudos recentes sobre trabalhadores, que na época estavam surgindo, teses, dissertações, né, tá? E ela estava fazendo um texto depois que ela fez junto com Éder Sader, né, e Vera Teles, Pensando a Classe Operária, que é um texto de 1984. Então, ela conhecia a minha dissertação de mestrado, O Vapor do Diabo, já tinha sido publicado em 76, então ela, enfim, mencionava isso nessa resenha crítica, né, em relação à literatura anterior. Então, nós tivemos como se fosse um encantamento comum, né, porque, ao mesmo tempo, ela conhecia esse meu trabalho, ela colocava como uma produção nova, mais inovadora em relação à produção anterior, já dessa safra da nova pós-graduação e tal, dos meados dos anos 70 em diante, né? E eu sabia, tinha referências dela, né, enfim, a partir de amizades anteriores, Marco Aurélio Garcia, Bete Lobo e tal, que estavam no exterior há muito tempo, mas que nesse período aí, em 79, com a anistia, voltaram, né? E falavam muito dela. Justamente esse conhecimento, assim, essa troca, essa primeira conversa que nós tivemos, que eu descobri que ela estava com a mão na massa, né, de um material histórico, documentação histórica muito importante, né, em geral, assim, era um contexto mais geral para a tese de doutorado que eu estava em pesquisa, em elaboração, né? No meu caso, era um grupo
de trabalhadores têxteis, principalmente centrado numa fábrica, a Companhia de Tecidos Paulista, em Pernambuco, né, que foi uma grande fábrica, na época, dos anos, justamente nesse período que ela pega, 1930, 1950, essa era uma grande companhia, né, tinha uma rede comercial grande, de casas pernambucanas, pelo país todo, e a fábrica produzia para essa grande rede comercial. E ela estava fazendo uma pesquisa com um material empírico bastante grande sobre justamente os trabalhadores, enfim, como se fosse uma formação da classe operária brasileira, a partir, principalmente nesse período crucial, né, que ela está focalizando, 1930 e 50, o que leva em conta o período anterior, né, da Primeira República, que ela trata até na tese como um primeiro capítulo, mas é uma parte da Primeira República, a qual esse período que ela pega, 30 e 50, é uma resposta em termos de leis, de políticas, né, em relação ao trabalho. O mundo do trabalho entra com força aí pelo lado legislativo, onde há uma resposta da parte do Estado em relação às reivindicações do período anterior, né? Então, tem uma profusão de leis a partir da Revolução de 30, né? E a partir de 1931, uma profusão de leis. E ela acompanha isso através, enfim, de toda a literatura do Ministério do Trabalho, boletim do Ministério do Trabalho, né, parecido com o que a Ângela de Castro Gomes faz na invenção do trabalhismo, né, que é essa ligação digamos, entre como o período enfim, o período de 1930, que já essa Segunda República, depois o Estado Novo, como ela é mais do que uma outorga de direitos, que a literatura mais oficial fazia, e que já tinha sido criticado pelo Evaristo de Moraes Filho, né, no livro dele, O Sindicato Único no Brasil. A Ângela Castro Gomes, nesse veio aí do Evaristo de Moraes, que é o prefaciador do livro dela, da Ângela, né, ela faz isso. Desses anos que a Ângela está pesquisando isso, a Maria Célia também está. Então, é um pouco essa produção, né, de uma tese inovadora, muitas vezes ela está sendo buscada por vários, está no ar do tempo, e alguns pesquisadores estão trabalhando junto, né, no mesmo material, sem saber que estão trabalhando nessa direção ainda, né? Eu acho que só no final dos textos dessa coletânea aqui, só os textos a partir do final dos anos 80, que a Maria Célia cita a invenção do trabalhismo, né? Ângela de Castro Gomes, por sua vez, cita os artigos que a Maria Célia publicou, né? Em particular Os Trabalhadores na Fala dos Outros, né? Que é de 1987, que vem à luz, né? Com esse livro aqui, né, uma coletânea que nós organizamos, né, sobre cultura e identidade operária, aspectos da cultura da classe trabalhadora, onde o artigo da Maria Célia, que foi apresentado naquele seminário da Associação Brasileira de Antropologia, né, no Museu Nacional, em 1982, é uma publicação desse trabalho. Então, a Ângela Castro Gomes estava presente quando ela apresentou esse trabalho, conhecido, né? Cita esse trabalho também. Então, é a confluência de duas autoras que chegam aí nas mesmas, uma análise semelhante desse material empírico que elas trabalham. No caso Maria Célia, ela tem ela está fazendo um trabalho empírico extraordinário, assim, muito amplo. E eu fiquei encantado porque, inclusive, ela via a importância aqueles trabalhadores que eu estava estudando e aquela fábrica, a Companhia de Tecidos Paulista, era um agente importante no campo dos industriais têxteis do Brasil, né? No caso, essa fábrica, a companhia, a CTP, era um outsider em relação aos polos dominantes
no Rio e em São Paulo, que eram as duas associações de patronais importantes do Rio e de São Paulo. Ela estudou bastante o material existente no Centro Industrial de Fiação e Tecelagem de Algodão, que era o nome, então, desses centros industriais, do Rio, que era o Distrito Federal, e São Paulo, dois polos têxteis importantes. Nosso encontro, né, deu esse fruto. No meu caso, ela mostrou, por aquilo que estava, oralmente, pelo que ela estava levantando, me levou a ver que era importante, que eu poderia fazer uma parte da minha pesquisa, que naquele momento eu tinha feito uma etnografia dos operários têxteis, né? Eu e minha colega Rosilene Alvim, que estava estudando família dos trabalhadores têxteis, né? Família operária, e eu estava estudando mais a parte do trabalho propriamente dito e da política em torno disso, né? Sindical e também patronal. E então, a Maria Célia nos mostrou que havia muito trabalho historiográfico que poderia ser feito que se encaixava com aquilo que a gente levantou na etnografia, né? Então, foi que nós fizemos, né, em seguida, né, entre 1980 e 83, principalmente 1983, depois a gente apresentou, a Rosilene em 1985 e eu em 86, nossas teses que já incorporavam também esse trabalho historiográfico. Então é isso, esse nosso conhecimento foi muito profícuo por esse lado. E a Maria Célia, quer dizer, eu tendo que fazer essa introdução, a segunda parte desse primeiro livro que publicaram agora, né, dos sujeitos políticos na formação social brasileira, e eu fiz a introdução da segunda parte sobre trabalho. Aí eu levantei, então, um pouco a trajetória da Maria Célia, né? A Maria Célia, no meu entender, ela é uma herdeira da sociologia da USP, mas, ao mesmo tempo, é uma herdeira crítica. Ela renova essa sociologia da USP, né? Ela, quando eu encontrei, justamente no início dos anos 80, ela estava todo vapor e já ocupava um lugar importante nos debates nas ciências sociais daquele momento, que ela já ombreava nas mesas, etc., de debate, com pessoas com doutorado já, e ela tinha um doutorado retardado, né? Assim, mais lento, né? Porque ela se inscreveu em 1979 no doutorado do London School of Economics com o Hobsbawm. Nesse tempo aí, a dissertação, o título de mestrado já valia muito na época, né? Porque os cursos de doutorado estavam surgindo naquela época no Brasil. Tanto é que ela foi fazer fora, né? Embora pudesse fazer na USP, talvez, né? Mas ela foi fazer na Inglaterra. E então ela fazia essa análise crítica então dessa literatura da USP, mas ela mesma ela foi recrutada em 1973, se não me engano, como professora da USP, né, já como professora assistente, porque em 1969, com o AI-5, vários professores do Departamento de Sociologia foram cassados, né? Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, enfim, e Otávio Iane, quer dizer, vários, né, professores importantes da USP em vários departamentos, em particular na sociologia, foram, digamos, aposentados precocemente como punição. E ela foi recrutada, assim, logo após ela defender sua dissertação de mestrado, que foi desenvolvimento e marginalidade, né? Então ela estava ligada à cadeira 1 da sociologia da USP, que anteriormente tinha por catedrático Florestan Fernandes, né? E esse Centro de Estudos de Sociologia Industrial e do Trabalho, chamado CESIT, né? Ela fazia sua pesquisa ali, nesse centro, né?
que estava tentando se reerguer após essas punições todas e a ida para o exterior de vários professores. Então, ela foi precocemente professora, logo, né, com o seu mestrado, foi professora assistente e já foi reconstituindo, junto com outros professores. A orientadora dela era Maria Alice Forac, que faleceu precocemente, depois, antes de completar a orientação dela, e depois foi o Souza Martins, Zé de Souza Martins, que foi o orientador dela, né? E ela já tinha essa experiência de pesquisa empírica com trabalhadores da Baixada Santista, né, tanto em áreas industriais como em áreas de serviços ou de baixa qualificação e de moradias de favelas e tal na Baixada Santista, onde ela desenvolveu esse tema da marginalidade que na época era um tema em voga, né? Marginalidade no sentido, né, de marginalidade em relação ao trabalho, né? Ao contrário dos estudos anteriores da própria USP, que eram muito centrados na classe operária de São Paulo, mundo do trabalho, né, que estava centrado em São Paulo, estado mais industrializado, etc., e onde também tinha essa presença da USP como universidade assim mais estabelecida, né, de vanguarda nesse momento. E ela, ao analisa isso criticamente, essa produção, insiste na heterogeneidade da classe trabalhadora, né? E das formas de dominação heterogêneas a que estava submetida, né? Em contraposição a essa literatura centrada na formação da classe trabalhadora em São Paulo, né? E com a questão da migração de nordestinos já existente nos anos 50, né, para o início de 60, ela vê uma heterogeneidade muito maior da classe trabalhadora, pelo material que ela está trabalhando. Isso porque ela, como principal indústria da época, a indústria têxtil, ela tem uma implantação nacional, e isso permitiu que ela visse essa heterogeneidade de formas de dominação e permitiu o descentramento, né, um descentramento da literatura que antes estava focada mais em São Paulo. Ela vê justamente esses debates no interior mesmo dos industriais têxteis, né? Você tem esse polo dominante no Rio e em São Paulo, o Rio, porque é o Distrito Federal, e com a indústria têxtil antiga, e São Paulo também, com a maior produção têxtil do país, mas você tem polos emergentes, né, outsiders, como é o caso do Nordeste, principalmente Pernambuco, também indústrias do Sul, algumas indústrias em Minas Gerais, algumas o Juarez Brandão Lopes tinha estudado em Minas Gerais, e no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, etc. No caso do Nordeste, tinha essa companhia de tecidos paulista, que era muito grande, talvez fosse a maior fábrica em número de trabalhadores do país até nos anos 40, e essa fábrica atuava assim como outsider na própria indústria têxtil, porque ela era acusada de fazer um dumping social, na medida que ela tinha essa organização por vilas operárias, né, grandes vilas operárias que ela construiu em Pernambuco e depois na Paraíba, e ela enfim, pagava salários mais baixos, mas fazia concessões extramonetárias, como as próprias casas, terras para trabalhadores plantarem, nesse modelo de recrutamento de famílias, já que pode aproveitar as moças, né, a parte feminina da força de trabalho era muito necessária para a indústria têxtil, então eles recrutavam famílias. E esse conjunto de medidas que essas fábricas faziam, em particular essa de Paulista, era considerado pelos industriais do Sul como um dumping, quer dizer, eles faziam como se fosse as indústrias de São Paulo acusavam de relações feudais, né, da parte dos industriais do Nordeste e de outros lugares, porque deprimiriam os salários, né, na concorrência entre indústrias, eles se saíam bem porque tinham custos seriam mais baixos. Mas, por outro lado, eles davam um apoio
né, davam moradia e outras concessões extramonetárias, né, da vida social dos trabalhadores. Então, essa heterogeneidade aparecia aí, né, e essa contradição aparecia bem. Então, ela está atenta a isso, essa questão da heterogeneidade do trabalho, né? Como o período dela é 1930, 1950, ela ainda não poderia perceber que essa heterogeneidade iria crescer muito quando da entrada da legislação trabalhista no campo, né, com o Estatuto do Trabalhador Rural em 1963, por aí, né? Então enfim, estava havendo já nos anos 50, né, movimentos sociais no campo então o que alargaria, digamos assim, a heterogeneidade das formas de dominação que ela estava observando. Que hoje em dia a história do mundo do trabalho também está se voltando para essa incorporação dos assalariados rurais também, etc.